Oi, gente, tudo bem? Começando agora o plano semanal 3. Hoje a gente vai falar de transcrição e sobre controle da expressão gênica, certo? A aula de hoje, de novo, está bem complexa, certo? Então, tirem bastante dúvida lá comigo, quinta-feira, certo? Bom, vamos começar. Eu tentei, de novo, né? Tentei simplificar ao máximo, mas às vezes eu não consigo, né? E aí vocês me falam o que vocês não entenderem. Ok, vamos lá. Começar com a pergunta. Para retomar, né? No caso, porque a gente já falou disso. O que a gente tem no núcleo da célula? Que nem a gente já falou, o núcleo da célula é esse daqui, esse daqui, esse daqui. Todos esses daqui são o núcleo, certo? Assim como esse. Dentro do núcleo, a gente tem a cromatina, certo? Que nem eu tinha falado naquela outra aula. E a cromatina, ela é basicamente uma forma de organização do DNA que é condensada lá, tem uma estrutura aqui específica da cromatina, que o DNA ele vai se enrolar ao redor de si mesmo, ao redor de algumas proteínas que chamam estonas, e aí ele vai fazer essa enrolação aqui e vai se transformar aqui, ficar nesse formato aqui de cromatina, certo? E aí eu vou convidar vocês a pensar em uma coisa que a gente normalmente não reflete. Tá, no núcleo então a gente tem DNA, tem algumas proteínas. Beleza. Quantas moléculas de DNA nós, humanos, temos no núcleo? E fazer essa pergunta é a mesma coisa que perguntar para vocês: quantos cromossomos a gente tem no núcleo? Talvez aí seja mais fácil a gente pensar, né? Porque a gente às vezes decora esse número, a gente tem isso na cabeça. A gente às vezes não pensa que o cromossomo ele é uma molécula de DNA, certo? E aí o que acontece? O que acontece é que a gente não associa uma coisa com a outra. A gente não consegue pensar que a gente tem várias moléculas de DNA separadas, né, dentro do núcleo. E quantas são? 46, certo? 46 cromossomos. E esses 46 eles são organizados em pares. Dois cromossomos pareados, sendo 22 autossômicos e um sexual, certo? Ou seja, cada cromossomo, então, ele é uma molécula de DNA, ok? Que nem a gente falou. E a gente tem duas cópias de cada molécula. E sendo que cada molécula dessa é um cromossomo. E como a gente já sabe, quando acontece a fecundação, a gente vai ter o óvulo, que vai ser fecundado pelo espermatozoide. Cada um deles é haploide, cada um deles tem uma dessas cópias aqui. E aí eles vão formar aqui o zigoto, que é diploide. E aqui a gente vai ter essas 46 moléculas, certo? Mas tá, e daí? O que tem a ver isso aqui? Por que eu tô falando disso pra vocês? Eu estou falando disso pra vocês por quê? Porque cada molécula de DNA, cada um desses cromossomos aqui, vai ter um certo número de genes. E o que é um gene? A gente comentou o que é um gene lá, não sei se foi na primeira aula, se foi na segunda aula, não sei. Retomem aí se precisar, mas eu vou retomar aqui agora com vocês também. A gente tinha comentado que um gene é um trecho do DNA que codifica um RNA funcional, certo? E como assim RNA funcional? Bom, o RNA funcional, ele pode ser um desses tipos aqui, certo? Por que a gente não fala, um gene é um trecho do DNA que codifica uma proteína? Porque só o RNA mensageiro, que é esse um desses tipos aqui, a gente já vai falar dos tipos mais especificamente, tá? Só o RNA mensageiro codifica proteína. Esses outros dois aqui e outros tipos aí que tem que a gente não vai abordar, eles não codificam proteína. Mas, mesmo um trecho do DNA que codifica um RNA que não produz uma proteína, também é um gene. Não sei se ficou claro. Mas se não ficou, a gente tira a dúvida depois, certo? Então, beleza. A gente tem 46 cromossomos no núcleo da nossa célula, certo? E cada um desses cromossomos é uma molécula de DNA.
E nos cromossomos, então, a gente tem todos os genes? Tipo assim, a gente tem todo o nosso DNA nos cromossomos, então a gente tem todos os genes e, portanto, a gente tem todas as, entre aspas, receitas ali para fazer RNA no núcleo? Não. Porque tem outro lugar que também tem alguns genes, onde a gente também tem material genético fora do núcleo. Vocês se lembram? Não sei se vocês se lembram, às vezes a gente esquece. E esse lugar é a mitocôndria. A mitocôndria ela também tem algumas moléculas de DNA dentro dela, que é o DNA mitocondrial. E lá também tem alguns genes que também são expressos de forma diferenciada, certo? Então tá. Então todas as nossas células têm todos os nossos genes, seja em forma de cromossomo no núcleo ou no DNA mitocondrial, ou seja, a célula tem gene no núcleo e gene na mitocôndria. É isso? Esse conjunto forma o nosso conjunto de genes. Todos os genes estão aí, ou no núcleo ou na mitocôndria. É, ok? Se não tiver nenhum problema na célula, né, e tal. Ou se a célula tiver núcleo, porque tem célula que não tem núcleo, né? Por exemplo, a hemácia. Mas, idealmente, em condições normais, é exatamente isso. E aí, então, eu apresento para vocês o conceito que a gente vai falar hoje. O conjunto de material genético de um ser vivo é denominado genoma. Ou seja, todas essas moléculas aí de DNA que a gente tem, seja no núcleo, seja na mitocôndria, é o nosso genoma, certo? Então vamos lá. Genoma, então, ele é o conjunto de moléculas de DNA de um ser vivo. E o gene é o trecho do DNA que codifica o RNA funcional, tá? Ou seja, a gente tem uma certa quantidade de moléculas de DNA nas nossas células. Esse DNA está no núcleo e está também nas mitocôndrias, ok. Toda molécula de DNA é gene? Não. Tem parte da molécula de DNA que não é gene. Tem parte da molécula de DNA que não codifica nada, certo? Mas as partes que codificam um RNA funcional são os tais dos genes, certo? E aí eu trouxe pra gente aqui de novo aquele tal daquele dogma central que a gente vai falar praticamente toda a aula. O DNA vai ser transcrito em uma molécula de RNA, que se for um RNA mensageiro pode ser traduzido. Mas vamos falar dessa parte aqui de cima primeiro, porque é essa aqui que vai ser a nossa aula de hoje. O gene é um trecho do DNA que codifica um RNA funcional. E a gente está falando, e quando eu falo isso daqui, a gente está falando dessa primeira etapa aqui. A gente não está necessariamente falando de tradução nesse momento. Lembra que eu falei que nem todo RNA precisa virar proteína, certo? Ou seja, a gente pode traduzir isso aqui, essa frase, para o gene é um trecho do DNA que pode ser transcrito em um RNA funcional, certo? E então vamos falar sobre os tais dos RNAs, porque a gente falou da estrutura do DNA nas outras aulas, mas a gente não falou da estrutura do RNA ainda, certo? A gente tinha comentado que o RNA ele é fita simples, né? O DNA ele tem a dupla hélice lá, que a gente comentou, todas as moléculas e tal, todos os polímeros, os monômeros, etc. O RNA ele não tem duas fitas, ele tem uma fita só. E aí o que acontece? Ele pode ser organizado em diferentes formas e a gente vai ver aqui quais são essas formas. Eu vou mostrar as três principais para vocês. O RNA mensageiro é aquele que pode ser traduzido nas proteínas e é aquele que a gente pensa primeiro quando a gente fala de RNA em geral, né? A gente pensa, RNA é para traduzir em proteína. Não necessariamente. Mas esse daqui é o classicão, esse daqui é aquele que tem a fita simples, é uma fita mais reta, que é o que a gente pensa primeiro, tá? Esse daí é o tal do RNA mensageiro. Aí a gente tem o RNA ribossomal. Quando a gente fala em RNA ribossomal, a gente está se referindo ao ribossomo. A gente normalmente lembra do ribossomo como se ele fosse uma organela, certo? Só que ele não é uma organela, porque a organela precisa ter uma membrana que envolve ela. O ribossomo não tem isso.
E não somente ela não tem isso, como ela é uma estrutura de RNA, principalmente, tá? Vocês provavelmente viram isso em microbiologia. O RNA ele é composto por duas subunidades principais, aqui uma com maior densidade, outra com menor. E o ribossomo é basicamente uma junção dessas duas subunidades, sendo que as subunidades são compostas por uma fita de RNA altamente dobrada, aqui isso daqui é uma estrutura super complexa, e um associada a proteínas, certo? E aí, beleza. Além desses, a gente tem o RNA transportador. E esse tal desse RNA transportador, ele vai fazer o quê? Ele vai transportar os aminoácidos para que a gente consiga juntar eles para formar uma proteína. Então, o que vai acontecer? O RNA ribossomal ele vai meio que juntar, fazer ali a ponte entre o RNA mensageiro e o RNA transportador para que a gente consiga formar uma proteína, mas isso lá na tradução. Tá? A gente não vai falar de tradução hoje, a gente vai falar de transcrição. Como que a gente forma uma molécula de RNA, seja essa ou essa. A gente não vai falar como ela se dobra, como ela forma essa estrutura aqui toda é, dobrada, né? Essa daqui é a estrutura tem alguns dobramentos aqui, mas a gente não vai falar de como como isso daqui é formado, muito menos como um ribossomo é formado, tá? Então vamos lá. Imagina que a gente tem uma fitinha ali de DNA. Eu tinha falado que o gene é um segmento do DNA que codifica um RNA funcional, certo? Portanto, se ele codifica um RNA funcional, ele pode ser transcrito em RNA. E esse RNA pode ser mensageiro, ribossômico ou transportador. E o mensageiro é aquele que a gente viu que pode ser traduzido numa proteína. Aí tá. Mas como que a gente transcreve uma molécula de RNA? Tá, vamos supor que isso daqui é nosso gene, certo? Eu coloquei aqui algumas bases nitrogenadas, né, alguns nucleotídeos para a gente supor. Um gene com certeza é muito maior do que isso, tá? Essas daqui são só. Eu chutei essas letras aqui, tá? Beleza, a gente tem um gene. E aí vai vir aqui a nossa atriz principal do dia de hoje, que é a RNA polimerase. O nome é parecido com a DNA polimerase, é. A diferença é que ela polimeriza RNA, diferentemente da DNA polimerase que sintetiza DNA, certo? É intuitivo. Só que a RNA polimerase e a DNA polimerase elas têm várias diferenças. A RNA polimerase, por exemplo, ela consegue abrir a fita sozinha, por exemplo. A DNA polimerase não faz isso. Se vocês lembrarem lá, a gente tinha toda aquela ação da helicase, a topoisomerase que desenrolava a fita, abria a fita para polimerase ir lá e se conectar. Além disso, não sei se vocês lembram, a DNA polimerase ela precisava de um primer também para começar a síntese, né, a polimerização. A RNA polimerase não precisa, ela pode começar de qualquer lugar ali que ela conectar e abrir, tá? E aí tá, o que ela faz então? Ela vai ler essas bases aqui e aí vai polimerizar uma fita de RNA que vai ser complementar a essas aqui. E como assim complementar? É complementar por quê? Lembra que a gente tem essa relação aqui, que timina se liga com adenina e citosina se liga com guanina, tá? Aqui é o número de ligações, tá? Isso daqui não é igual, não. Timina se liga com adenina com duas ligações, citosina se liga com guanina com três ligações. Mas no RNA a gente tem uma pequena diferença nisso daqui, tá? Esse tal dessa regra aqui vai mudar um pouco. No RNA, a uracila vai substituir a timina. Ou seja, no RNA a gente não vai ter timina nenhuma, a gente vai ter só uracila no lugar, tá? Então no RNA, adenina vai parear com uracila e citosina vai parear com guanina, tá bom? Então, ó, eu coloquei aqui, eu transcrevi isso daqui para cá.
E aí, vamos então fazer esse exercício aí de sintetizar isso daqui? Eu tinha falado que a gente vai fazer uma fita complementar, certo? Então, se a gente vai fazer o pareamento, a citosina vai parear com quem? Com a guanina, certo? E aí depois, a adenina vai parear com quem? Lembra que eu falei aqui, ó. No RNA a gente não tem timina, então a adenina vai parear com uracila. Então vai ser GU, certo? Aí depois a guanina vai parear com citosina, C. Guanina de novo vai parear com citosina, C. Timina no DNA vai parear com adenina. Essa relação aqui não muda. A adenina vai parear com uracila no RNA, tá? Ó, no RNA a gente não vai ter a timina, tá bom? A gente vai sempre substituir a timina pela uracila. E aí, se a gente perceber, essa síntese aqui foi de 5 para 3 normalmente, né? Só relembrando aí para vocês. E aí o que acontece? Vamos reparar um negócio. Esse G aqui é igual a esse G aqui. Esse U é diferente desse T. Agora o C, o outro C, o A, isso daqui é tudo igual, tá vendo? Como essa sequência aqui é praticamente igual, e aí no final tem outra uracila que é diferente da timina lá da outra fita. Então a gente vai formar o quê? Basicamente a gente vai formar uma fita que é quase igual a complementar. Essa daqui a gente vai chamar de fita molde, tá? Porque foi essa daqui que a gente usou, né? De molde, basicamente. A RNA polimerase juntou aqui e foi sintetizando com base nessa fita aqui. E essa outra aqui vai ser a chamada fita codificante. Por que codificante? Porque esse código aqui, ele é basicamente igual a essa sequência. Entenderam? Então é isso. O que acontece é, a RNA polimerase vai lá juntar, vai parear essas bases aqui conforme essa regrinha aqui e vai formar uma fita de RNA. Ah, e como vai formar? Vai formar daquele jeito que a gente tinha visto. Ela vai pegar um DNTP, que é aquele nucleotídeo fosfatado, que eu também falei isso algumas vezes, e vai juntando eles conforme o pareamento aí que a gente já conhece, certo? E a RNA polimerase ela vai fazer isso daqui de um lado só, tá? Se essa daqui é a fita molde, ela vai se basear nessa daqui e vai fazer uma que é parecidinha com essa daqui, só trocando a timina pela uracila, tá bom? E eu coloquei um vídeo aqui, esse vídeo é muito importante que vocês vejam, porque eu não consegui ilustrar isso daqui muito bem, tá? Então eu gostaria muito que vocês vissem, aliás, esse vídeo, tá? Ele é muito bom. É, E aí tá, vamos falar um pouco mais, umas coisas um pouco mais técnicas agora. Como transcrever, a gente meio que sabe. A RNA polimerase vai conectar lá e vai conforme o código, né? Conforme as bases nitrogenadas, ela vai fazer uma fita de RNA que é complementar àquela fita molde, tá? Mas como ela sabe onde ela vai começar? Imagina, a gente tem essa fitona aqui de DNA, mas, né? Tipo, onde que ela vai começar? Ela vai começar aqui, ela vai começar aqui, sabe? Onde que indica isso? Porque se essa fita tá fechada ainda por cima, não tem nada que mostra, né? Então vamos pensar o seguinte, imagina que isso tudo aqui é um gene, que esse negócio inteiro aqui é um gene. Essa não é a fita inteira de DNA, tá? Imagina que ela continua para lá, isso daqui é só um trecho dela. Esse gene ele vai ter duas regiões, tá? Uma região que é chamada região promotora e uma região que é chamada de região codificante. E essa tal dessa região promotora, ela vai fazer o quê? Ela vai indicar para a RNA polimerase onde que ela deve se conectar, certo? E não somente isso, ela vai mostrar também para a RNA polimerase onde ela vai abrir as fitas. Porque aí onde ela abrir, ela vai poder começar a fazer a polimerização da fita de RNA, certo? E aí não somente isso, a região promotora também pode ser local onde umas proteínas de inibição ou de promoção podem se conectar,
tá? A gente vai falar delas em breve, mas pensa nisso daí. A região promotora também pode ser um lugar ali de controle da expressão gênica, tá bom? E aí eu coloquei aqui uma representação dessa região aqui, dessa parte. Imagina, eu coloquei aqui bem embaixo de propósito, tipo, porque essa parte aqui seria essa parte, por exemplo, né? Então vamos pensar, ó, o seguinte. A gente tem essa fronteira aqui entre a região codificante e a região promotora. A região promotora ela não vai ser transcrita, tá? Só vai ser transcrita a região codificante. Então a primeira base de todas que for transcrita, a gente vai falar que é a base número 1. O par de bases, aliás, não a base. O par de bases é a base número 1, tá? Aqui onde começa a transcrição, que é o início da região codificante. Atrás da 1, a gente vai ter quem? A menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. No par menos 10, a gente tem esse tal desse pre-binal box. E na região menos 35, ou seja, aliás, 35 bases antes de começar a transcrição, a gente tem essa outra região aqui que é a região menos 35. E essas duas regiões, elas são regiões muito importantes. E aí o que vai acontecer? A RNA polimerase vai conectar bem aqui, certo? Porque, que nem eu tinha falado, a região promotora vai indicar onde a RNA polimerase tem que se conectar. Ela vai se conectar aqui. E agora falando mais sobre a estrutura da RNA polimerase, ela é uma enzima com algumas subunidades. Então aliás, ela é um complexo proteico, tá? Ela é composta por várias proteínas, os que estão aqui mostrando, né? A holoenzima, que é tudo, né? O conjunto da obra, é a enzima cerne, mais a subunidade sigma. A enzima cerne são essas subunidades aqui de cima, ó, que é a alfa, a outra alfa, a beta-linha e a beta, tá? E a subunidade sigma é essa aqui de baixo. A subunidade sigma, ela tem uma alta afinidade com a região promotora, certo? Eu não vou entrar em detalhes do que fazem as outras subunidades, mas é bom a gente pensar principalmente nessa daqui. A subunidade sigma, ela vai reconhecer a região promotora e vai se grudar ali, tá? Beleza. E aí, a RNA polimerase vai se juntar aqui. E aí, o que indica cada uma dessas coisas? Essa região aqui, que é a menos 10, ela vai indicar para a RNA polimerase onde que ela vai abrir a fita. E se vocês lembrarem daquela outra aula também que eu já tinha falado para vocês, dá uma olhada aqui, ó. T com A com T, T com A com T, A com T, T com A. E se vocês lembram, timina com adenina liga com duas ligações. Portanto, ela é mais fácil de separar, certo? Bom, a RNA polimerase vai se juntar aqui e é aqui que ela vai abrir. E a partir daqui, né, um pouquinho para frente, 10 pares de base para frente, ela vai começar a transcrição. Aqui na região menos 35 é a região que pode acontecer a conexão daquelas tais aquelas proteínas que eu tinha falado que podem promover ou inibir a transcrição, tá? Mas de novo a gente vai falar delas melhor lá pro final da aula. Só fiquem com isso aí na cabeça, tá bom? E aí tá. Então a gente viu que a RNA polimerase sabe onde começar a transcrição porque tem uma região lá, que é chamada de região promotora, que está entre menos 35 e menos 10 pares de base. E esses números indicam a quantidade de pares de base anteriores à região codificante, ou seja, quantas bases tem negativamente aqui, supondo que esse daqui é o ponto de partida, né, da contagem. Para cá é 1, para cá é menos 1. Então, 10 pares de base para trás e até 35 pares de base para trás. Isso daqui é a região da região promotora, tá? Então, a RNA polimerase vai se conectar ali em menos 10, menos 35, tá bom? E ela vai se conectar nesse lugar e aí a partir dali ela vai começar a transcrever, certo? Certo. E aí eu preciso que vocês tenham muita, muita, muita atenção agora para diferenciar algumas coisas que podem confundir vocês. Na replicação a gente tinha falado sobre sequência iniciadora, tá?
aqui na transcrição, a gente está falando sobre a região promotora. A sequência iniciadora, se vocês lembrarem, é aquele primer lá que vai indicar a conexão da DNA polimerase. E a sequência iniciadora ela vai dar início ao processo de replicação, tá? A região promotora ela vai indicar o lugar onde a RNA polimerase vai se conectar. E aí a RNA polimerase vai se conectar ali e aí ela vai começar a fazer a transcrição, tá bom? Então, já comecem a separar essas coisas aí na cabeça de vocês, porque em breve vai vir outra região de início aí, tá bom? Então, tentem já diferenciar esses conceitos na cabeça, tá? E aí tá, beleza. E depois que o GN acaba? Porque a gente viu como começa, mas como que acaba? É o seguinte, a gente vai ter a região promotora, o que faz a região promotora? Indica onde a RNA polimerase vai se conectar. Então a RNA polimerase vai se conectar aqui, vai transcrever essa região aqui toda, e aí quando vai chegar aqui no finalzinho da região codificante, a gente tem uma chamada de sequência de terminação. Essa sequência de terminação, ela tem uma característica específica que é a seguinte. Vamos dar um zoom aqui nessa imagem. Ela vai ter essa sequência aqui. Imagina, ó, tá fazendo aqui a molécula de RNA e aqui vai chegando na região de terminação. Na região de terminação, ela vai ter uma sequência aqui que é igual a igual não, é complementar a essa sequência aqui, na mesma fita, tá bom? Então imagina que ela está fazendo um, esses nucleotídeos aqui, essas bases, elas podem se conectar com essas. E isso é de propósito, justamente para que isso aconteça mesmo. E quando isso acontece, quando essas bases aqui se juntam, o que vai acontecer? Vai formar um lacinho aqui no final. É como se ele se amarrasse sozinho no fim da molécula de RNA. E aí vai chegar aqui no final, essas bases aqui, como elas são uma sequência assim que é complementar, elas vão se juntar, vão se autoanelar, né, no caso, e vão formar esse grampo aqui de terminação. E aí esse daqui vai ser o finalzinho da molécula do RNA, certo? E aí aqui, fazendo o resumo, né? O final da região codificante vai ter essa sequência de terminação, que vai ter aquelas sequências que são complementares entre si. E aí essas sequências vão se juntar quando a molécula se soltar ali do DNA e vão formar esse grampo. E aí eu fiz esse desenho aí tosco para mostrar como fica a molécula, né? Vai ter esse RNA aqui comprido e vai chegar no final, vai ficar esse lacinho aqui lindo, né? E é isso. E meio que do processo da transcrição era isso que eu tinha pra falar para vocês. Vem aí então o outro assunto, que é a gente falar mais especificamente de bactéria. Eu não clarifiquei para vocês, mas tudo isso que a gente falou até agora de transcrição é, é o processo em procariontes, tá? É o processo em bactérias. A gente vai falar de eucariontes, de mamíferos, etc., seres humanos lá para frente. Isso tudo aí foi o processo dos procariontes. E por que a gente começa com o processo procariontes? Porque é bem parecido. A gente vai ter algumas diferenças pequenas que são interessantes da gente discutir depois, tá? Mas vamos falar então de bactérias. O que é o genoma bacteriano? Vocês lembram que eu falei para vocês que o genoma nosso, né, dos seres humanos, está onde? Aliás, o genoma é o quê? O genoma humano é o quê? É o conjunto das moléculas de DNA que a gente tem no núcleo, mais as moléculas de DNA que a gente tem na mitocôndria. E tá, então a bactéria ela não tem núcleo, a bactéria não tem mitocôndria. Então onde que está o material genético? Onde que está o genoma da bactéria? Eu coloquei aquela mesma imagem que a gente viu, não sei se foi na última aula ou se foi na outra. E aqui ela tem a representação do quê? Do nucleóide, que é esse material genético aqui disperso, né, no citoplasma, uma molécula bem maior. E os plasmídios, que eu também falei sobre plasmídio lá na aula de replicação. Os plasmídios, eles também são DNA, não sei se vocês lembram, e eles são essas moléculas aqui bem menores, que são circulares, né? E aí eu coloquei aqui para vocês
o genoma da E. coli. E isso daqui é bem importante, tá? Porque o professor costuma colocar isso daqui na prova. E ele gosta que vocês saibam disso daqui. Bom, o genoma da E. coli tem 5,5 milhões de pares de bases. Tá, vocês conseguem entender o que que eu quero dizer com isso? Significa que a gente tem lá naqueles pares de letrinhas, a gente tem 5,5 milhões daqueles pares, tá? E, e aí eu coloquei aqui para vocês uma comparação com outras duas espécies. Eu coloquei essa outra bactéria aqui, que é a Leuconostoc mesenteroides, que tem apenas 1,89 milhões de pares de bases. Ou seja, o genoma dessa outra bactéria aqui, ele é muito menor, certo? Tem muito menos pares de bases. E eu coloquei também o genoma humano. O genoma humano ele tem 3 bilhões de pares de bases. E tá, beleza. Isso significa o quê? Quem que tem mais gene, então? Quem codifica mais proteína? Quando a gente olha aqui, a gente tende a pensar o quê? Ah, o ser humano, então, como ele tem 3 bilhões, ele tem muito mais. E tá, beleza, isso é verdade. Mas, vamos pensar uma coisa, tá? A gente não pode afirmar que uma espécie tem mais genes ou que codifica mais proteínas só pelo número de pares de base, tá? Porque nem todo gene tem o mesmo tamanho e nem todo gene codifica uma proteína, tá? Então imagina, vamos supor aí uma espécie que tem 1 trilhão de pares de base, mas só tem um gene, por exemplo. Um gene com 1 trilhão de pares de base. Pode ter? Quer dizer, não pode ter, né? Mas é uma hipótese válida, sabe? Então a gente não pode afirmar que uma espécie tem mais genes só porque ele tem mais pares de base. Porém, tende a ser assim, tá? E nesse caso aqui é real, né? Eu fiz toda essa história aqui para não falar que é tiro e queda, né? Porque tudo sempre depende na biologia. Então aqui realmente o ser humano ele tem mais pares de base, tem mais genes e codifica mais proteína, tá? E aí a E. coli também tem muito mais pares de base, também tem mais genes, também codifica mais proteína. Coloquei aqui, né, a relação aqui de que o ser humano tem mais do que a E. coli, que tem mais que essa outra. E tá. Então, a E. coli eu coloquei aqui o número de genes para proteínas, né? Porque, que nem eu tinha falado, nem todo gene faz proteína. A E. coli ela vai ter 5.361 genes para proteína, enquanto a L. mesenteroides tem 1942. Então, se a E. coli tem 5.000 proteínas e a outra tem mais ou menos 2.000, o que que isso implica? Isso implica que, entre essas proteínas, muitas delas são enzimas. E tá, e daí? E daí que, quanto mais enzimas uma bactéria consegue produzir, maior é a capacidade biosintética que ela tem. E como assim biosintética? Biosintética no sentido que elas conseguem formar mais vias metabólicas. Por quê? Porque quando a gente tem mais enzima, a gente consegue transformar mais materiais, a gente tem mais capacidade de manipular os materiais que a gente tem ali. A gente não, né? As bactérias têm ali dispostas no meio. Então, consequentemente, a gente tem. A gente não, meu Deus. As bactérias, elas têm. Quanto mais enzimas, elas vão ter mais autonomia, né? Entre aspas. Como assim autonomia? Autonomia porque, por exemplo, a gente pode colocar E. coli num meio que só tem glicose e alguns outros lá, alguns outros componentes. E ela vai conseguir pegar essa glicose e esses outros componentes e formar ali os negócios que ela precisa, formar os aminoácidos, formar essas coisas aí todas. Ela vai pegar esses substratos ali que vai ter no meio de cultura dela e vai transformar. Por quê? Porque ela tem um monte de via metabólica, ela tem um monte de enzima. E tem um monte de enzima porque isso daí tá lá no genoma dela, tem um genoma muito grande. E essa outra, né, a L. mesenteroides,
ela não codifica tanta enzima assim, consequentemente ela não tem tantas vias metabólicas. E já que ela não tem tantas vias metabólicas, ela precisa de outras fontes de carbono, que não só a glicose, por exemplo, né? Que o exemplo que a gente tinha dado é esse. E aí a gente tem uma denominação para esses dois tipos aí de bactéria. Essas bactérias aí que têm necessidade de mais de uma fonte de carbono, que não consegue sintetizar os próprios aminoácidos e tal, as próprias necessidades, só com uma única fonte de carbono, são as consideradas bactérias auxotróficas. Enquanto a E. coli e outras bactérias que também conseguem viver só à base de um monossacarídeo, por exemplo, ou uma fonte de carbono, são as consideradas bactérias prototróficas, que vão ter mais enzimas, vão ter mais vias metabólicas e aí, consequentemente, mais, entre aspas, é, autonomia, certo? E aí tá. Então, tá, como que o gene é expresso? A gente já falou sobre isso. Eu fiquei a aula inteira praticamente falando sobre isso. O gene é expresso por meio da transcrição, certo? Para ele ser expresso, a RNA polimerase vai se conectar ali na região promotora, vai fazer a síntese da molécula, até que vai se liberar ali um RNA, certo? É, Mas tá. Então todos os genes são expressos de uma vez? Como que tipo, a RNA polimerase vai se conectar lá na região promotora. Mas vai se conectar o tempo inteiro? Tipo, tem alguma coisa que regula? Tem. Ou seja, não, todos os genes não são expressos de uma vez só. Cada um é expresso em algum momento específico. E aí que vem aquela história daquelas proteínas que eu tinha falado para vocês que regulam a expressão gênica, certo? E aqui a gente vai falar das proteínas repressoras. E as proteínas repressoras, eu vou colocar aqui dois exemplos para vocês para a gente pensar em alguns tipos de proteínas repressoras que a gente tem. Em E. coli, a gente tem duas vias metabólicas que são muito importantes, que é a via do triptofano e a via da lactose. Eu não vou entrar de jeito nenhum aqui nos detalhes dessa via, tá? E eu acho que realmente não é tão necessário assim para a prova, eu acho, tá? Vou falar aqui umas coisas bem básicas e aí talvez vocês vão atrás aí do detalhe mesmo, se vocês acharem necessário. É, Então, o que que acontece? A via do triptofano, ela vai sintetizar triptofano. O triptofano ele é o quê? Um aminoácido, tá? A via da lactose, ela vai produzir, é, aliás, ela vai permitir a entrada e a digestão da lactose, tá? E a lactose é um disacarídeo, né? E aí o que acontece? A proteína de inibição da via do triptofano, ela inibe a transcrição dessas enzimas aqui na presença do triptofano. Enquanto a proteína da via da lactose, ela inibe na ausência da lactose. E aí, tá, mas como assim? Essas enzimas elas vão ter um lugar uma parte, né, dessas enzimas aí, que vai ser chamada de sítio alostérico. Esse sítio alostérico ele vai detectar ali a presença de uma molécula e vai regular a atividade dessa proteína. Nesse caso aqui, a proteína repressora. E aí esse sítio alostérico ele vai atuar de formas diferentes. Aqui nesse caso, ele vai reprimir, né, a síntese da via do triptofano na presença. Ou seja, quando tiver triptofano, não vai transcrever essa via aqui. Aqui, por outro lado, quando não tiver a lactose, ele não vai transcrever, tá? Fez sentido? Aqui, ele não vai transcrever se tiver triptofano e aqui ele não vai transcrever se não tiver lactose, tá? E aí por que isso? Retomando. A gente vai então fazer o quê? Inibir a síntese do triptofano se já tiver triptofano. Ok, faz sentido, certo? E aqui por outro lado a gente vai fazer o quê? A gente vai
reprimir a entrada e digestão da lactose se não tiver lactose. Isso faz muito sentido, porque afinal, a gente não tem por que sintetizar o triptofano se a gente já tem triptofano no ambiente. E ao mesmo tempo não faz sentido a gente ficar deixando entrar e ficar digerindo uma coisa que não tem, né? Então, esse controle aqui, ele faz muito sentido, porque afinal a gente evita gastar gastar outros aminoácidos fazendo proteína, fazendo outras enzimas, gastando energia fazendo isso, quando a gente não precisa, né, dessas coisas. E quando eu digo a gente, novamente, estou falando da E. coli, né, porque eu não sei porque eu fico me identificando com as bactérias. E aí, por fim, o último assunto aqui são os operons. Vou falar o que que são operons. Basicamente, o que acontece é, alguns genes, eles estão organizados nessa forma aqui de operons. E os operons, eles são o quê? Genes que são genes diferentes, eles codificam proteínas diferentes, ou RNAs diferentes, né, no caso. Só que eles estão compartilhando a mesma região promotora. Eu coloquei aqui uma imagem do operon da, da via lá da lactose. Aqui a gente tem esse LAC-Z, esse LAC-Y e o LAC-A. Esses três aqui são genes diferentes. Cada um desses aqui codifica um RNA mensageiro diferente. Mas se vocês verem, eles têm a mesma região promotora, tá vendo? Então, quando aquela proteína repressora lá se conectar aqui, ela vai inibir os três de uma vez. Entendeu? Não vai precisar ter uma repressora para um, uma repressora para outro, uma repressora para outro. Como esse daqui é transcrito tudo de uma vez só, já que eles têm a mesma região promotora, uma proteína repressora que se conectar aqui vai inibir a transcrição de tudo isso aqui de uma vez só. Ou seja, isso economiza de novo energia e economiza material para fazer enzimas e fazer outras proteínas. E aí o que acontece é que quando a gente tem uma situação favorável ou desfavorável ali para a transcrição do gene, a gente consegue controlar todos de uma vez. Eles normalmente, né, são genes que são associados. Um desses aqui, por exemplo, vai controlar a entrada, um desses aqui, por exemplo, vai controlar a digestão, outro vai controlar o transporte, sabe? É um negócio assim. E a gente não tem por que a gente ter que controlar isso daqui de forma individual. E acontece que eles evolutivamente aí se aglutinaram na mesma sequência aqui. E aí é basicamente isso. É, E a gente tem esse conceito que é um RNA mensageiro policistrônico. E ele é policistrônico porque ele vai codificar mais de uma proteína. Na mesma molécula de RNA mensageiro, vai fazer mais de uma proteína. E essa daqui é um exemplo, né? Isso daqui, essa sequência toda vai codificar um RNA mensageiro só. Mas quando a RNA polimerase passar por lá, ela vai fazer aqui aliás, perdão. Quando for ler esse RNA mensageiro aqui compridão, o ribossoma vai formar uma proteína aqui, aí vai soltar. Vai formar outra proteína aqui e vai soltar. Vai formar outra proteína aqui e vai soltar. Ou seja, isso daqui, por mais que seja um RNA mensageiro só, ele vai fazer várias proteínas, certo? E esse é o conceito de RNA policistrônico. A gente tem o RNA monocistrônico, que é aquele que faz uma única proteína. O policistrônico, por outro lado, ele vai fazer mais de uma proteína na mesma fita, né? Na mesma molécula. E por hoje é isso. Essa aula foi realmente mais difícil. Eu percebi que não foi tão claro assim as explicações. Eu espero que vocês não estejam vendo isso aqui um dia antes da prova. Se vocês tiverem, boa sorte. Espero que vocês consigam entender. Se vocês não estiverem, apareçam na monitoria e façam as perguntas para mim, certo? Que eu vou tentar explicar isso daqui melhor, da forma que vocês precisarem, certo? Então é isso, gente. Beijos e até a próxima.